Juliana Rosa, bom dia, Juliana. Essa questão envolvendo o PEC dos precatórios, a decisão da ministra Rosa Weber, tudo isso mexe com o mercado também, né, Ju? Mexe com a nossa vida, né, Thaís? Bom dia para você, para o Pedro, para o Edu, para você ouvinte. Olha, a gente está vivendo uma encruzilhada. A gente pode continuar crescendo agora com a situação melhor da pandemia, ou a gente pode entrar num buraco fundo. Essa é a questão que a gente está vivendo hoje. Esse debate aí dos precatórios é definitivo, porque se a gente tiver no país responsabilidade com as contas públicas, a gente pode continuar avançando no mercado de trabalho, como a gente está vendo uma melhora consistente nesse momento, ou a gente pode ter uma piora generalizada na percepção do país, uma piora do dólar, porque a nossa moeda pode perder muito mais valor. Isso faz com que a inflação aumente e os juros também cresçam. Tem uma coluna do economista Fábio Jambiage, que é especialista em contas públicas, né, uma grande referência, que eu acho que resume bem esse debate que o Edu e o Pedro estavam fazendo aqui. Ele fala o seguinte: emendas parlamentares podem ser legítimas, mas espalhar pequenas praças e microparques esportivos Brasil afora, com isso negando recursos a obras que deveriam ser prioritárias, é uma conspiração contra o futuro. Juliana, parece que a gente combinou. Eu li o artigo do Jambiage sexta-feira aqui. Porque é isso mesmo, independente da questão de ser secreta, de não ser, é o que a gente está fazendo com o dinheiro. O que é prioridade? 18 bi é muito, exatamente. É muito, e são Bom, obras... Nós vamos ter que mudar são obras... um novo curso Sim, da política, né, claro, Thaís? Porque se claro. a negociação... Porque, Pedro, são obras que trazem um efeito eleitoral instantâneo e só. O que nós estamos falando não na é prática algo que aqui reverte. é que pode ter um deputado que tem mais poder político, que consegue um ginásio, e um que tem menos poder político, que está lutando por uma UBS. Não, Pedro, é diferente, porque as emendas são obrigatórias, as emendas coletivas, né, as emendas individuais. Essas emendas do relator sempre foi assim: o relator via que tinha que fazer algum ajuste normal ali do número, né, faltou um negocinho ali, e aí se ajusta aí 1 bi, 2 bi, agora é 18 bi. Então, eles inventaram ali uma rubrica... Uma mumunha. Que não é... Não, a gente não está falando das emendas que são obrigatórias, estão na Constituição. Essas emendas do relator não são obrigatórias e, historicamente, sempre foram usadas para fazer apenas um ajuste de contabilidade. Agora a gente tem aqui, pelas últimas previsões que saíram agora há pouco do Banco Central, aqui em pesquisa semanal com o mercado financeiro, a gente tem uma piora pela 31ª semana da inflação para esse ano. Você vê que o negócio está degringolando sem parar. Para o ano que vem também, a gente vai ter uma inflação fechando esse ano, pelas previsões, em 9,33% e para o ano que vem em 4,63%. A previsão de PIB para o ano que vem está em 1%. Tem muita gente já prevendo algo perto de zero ou até recessão, como o Itaú. Isso porque o Banco Central está aumentando os juros para tentar conter a inflação. Quando o Banco Central aumenta juro, você, se é pequeno empresário, pessoa física, você tem um encarecimento para a tomada de crédito, para investimentos, para pagamento de dívidas, para financiar um produto, por exemplo, uma compra. Então, você joga a economia para baixo. A gente está vivendo hoje uma situação onde, no curto prazo, claramente aqui, os números do economista José Márcio Camargo, no Estadão, também me chamam a atenção, que claramente há uma melhora do mercado de trabalho por conta do avanço da vacinação. Ele fala: a gente começou no segundo trimestre a melhorar e os números mostram que cada vez mais melhora, porque as camadas mais pobres da sociedade estão voltando a ter oportunidade de trabalho na informalidade, com a economia voltando a funcionar. E aí ele termina a coluna falando assim, professor José Márcio Camargo: a gente tem o resultado agora, com essa piora aí das contas públicas, de mais inflação, queda de salários, aceleração do aumento de juros, redução do crescimento da economia e do consumo. Ao mesmo tempo, a gente tem, nesse curto prazo, a melhora do mercado de trabalho. Qual desses fatores vai dominar? É essa encruzilhada que a gente vive hoje no país. Então, quando a gente fala aqui para você dos precatórios, é uma discussão seríssima. É realmente um divisor de águas entre a possibilidade do país continuar engrenando o processo de crescimento que a gente está sentindo hoje. É só sair na rua e você ver que as coisas estão voltando a funcionar. E a situação em relação ao futuro, do quanto que os políticos, sim, podem ter emendas, mas gastar o dinheiro com responsabilidade. Juliana Rosa, volta amanhã nesse horário aqui no Jornal Gente. Obrigada, Juliana. Valeu.